Hoje é dia 11 de fevereiro de 2026, mês 2 do ano, último ano de Lula 3 no poder. Se tudo der certo, vamos ganhar nesse ano e ter Lula 4 para restaurar a democracia, para estabelecer direitos, para brigar por uma sociedade mais justa, para que a população mais pobre não passe fome. Reinaldo Azevedo fez uma avaliação muito interessante, gente, de que o Lula não está se arrastando para as eleições. Eu sou um pouco menos otimista do que o Reinaldo. Eu acho que tem alguns indicativos sérios nas pesquisas, pelo menos um indicativo, é claro, em todas as pesquisas, até as pesquisas que a gente considera meio que duvidosas, assim, de institutos meio obscuros. O Flávio Bolsonaro está se consolidando como candidato. A gente tem que ver como é que vai se desenrolar essa briga interna. Eu vi no Metrópolis, já estão começando a montar o governo do Flávio. Cogita-se para ministro da Fazenda o Mansueto Almeida, que é um nome do BTG Pactual e um dos caras que foi responsável pela desgraça econômica que a gente vive hoje. E outro nome muito cogitado, claro, é dele, blindado em todos os escândalos, responsável pelos juros nas alturas. Ele, o grande Bob Fields Neto, o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é cogitado para a Fazenda de Flávio Bolsonaro. Nenhum deles tem o peso e a propaganda do Paulo Guedes, mas eles estão se armando, eles estão se colocando, e o Lula está usando uma estratégia acertada, que é o que o Reinaldo Azevedo falou na Band News. O Lula está cercando o seu principal adversário. Ele não fala do Flávio, o que é inteligentíssimo da parte do presidente Lula. E agora tem que trabalhar essa questão da aprovação ou a redução da rejeição. Os números são muito bons do governo, o governo tem o que apresentar, tem um arsenal de coisas a apresentar, enquanto o Flávio Bolsonaro vai recorrer ao financiamento internacional, a Israel, a extrema-direita internacional. Eles vão apelar para todos os tipos de golpes baixos. Vamos ver a avaliação do Reinaldão, agradecendo sempre a presença de todos vocês aqui conosco neste Folha Notícias Manhã. Minhas caras, meus caros, lembram-se daquele PT de que se falava há 9, 10 meses que chegaria se arrastando às eleições, com o Lula ali derretendo e o país beirando o caos, com o dólar a 6 e não sei quanto? Bom, nada disso está em curso e, vamos ser francos, nós tratamos disso aqui, né? Aqui e no programa O É da Coisa. Ao contrário, o PT não só não está isolado, como está atuando também ele para dividir a direita, que já se divide muito. A ordem é mais ou menos a seguinte, tá, gente? A direita está dividida dentro do núcleo da família Bolsonaro entre Michele e Jair, Jair com os filhos, Michele com Tarcísio, Valdemar e a ala mais fisiológica do PL. Eles já brigam internamente, os rachas se expandem para os aliados, e aí o PT está jogando um jogo de bola parada. Na inércia, o Lula está jogando com os opositores do Flávio Bolsonaro dentro do campo dele. O Ciro Nogueira vai lá chorando. Tava vendo até as thumbs do Carlito Neto no canal dele. O Ciro Nogueira foi chorando pro Lula. Foi chorando pro Lula. Porque eles não têm candidato, gente. E não vão ter candidato. Mesmo que eles troquem pelo Tarcísio de Freitas, eles não têm candidato. Por conta própria, como a gente sabe, né? O que a gente tem, isso sim, hoje é o Flávio Bolsonaro, candidato do PL, lutando contra o isolamento. Vejam vocês. Né? Kassab, este lançou a candidatura do PSD, ainda não se sabe o nome, mas ainda que não venha a ter candidato, ele jura que terá, já disputa com Flávio, por exemplo, o apoio dos republicanos.
Só isso? Não. O presidente do Progressistas, o Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, se encontraram com Edinho Silva, que comanda o PT, um político muito habilidoso, para tratar de alianças dos estados, o que obviamente dificulta formar a aliança com o PL do Flávio. O que se tenta articular aí não é exatamente o apoio desses partidos ao Lula, isso se considera improvável, mas uma... Não é, mas é. Tá? A neutralidade que o Reinaldo Azevedo vai falar, na prática, é uma aliança com Lula. É uma aliança com Lula. Neutralidade já seria formidável. Uhum. Isso é impossível? Não, não é. Não é, não. Então, tudo aquilo que se antevia, olha... Até pelo discurso, gente, eu vou pegar um discurso típico da direita, tá? Ah, temos que acabar com essa polarização. Isso pode ser revertido, sobretudo com as alianças com setores liberais da Frente Ampla do Lula, a Tebet, o Alckmin, o Haddad, que tem uma interlocução boa em setores da direita. O Lula vai conseguir vender o peixe nessa eleição de que o fim da polarização, que sempre foi um discurso antipetista, é ele. O que é ótimo, gente. Antes que venham, tem muita gente que critica dentro do próprio campo, a galera da esquerda radical, sobretudo. E eu não estou atacando vocês, tá, galera da esquerda radical, mas eu estou apontando uma questão. Mas isso aí é trair os princípios da esquerda. Não, o Lula nunca foi um governo de esquerda, gente. Esquerda pura nunca foi. Nunca foi. E ele joga com essas definições. O Lula pega uma bandeira que estava atacando ele, reverte e usa como aliança na eleição de 26. O Reinaldo está certo no diagnóstico. Eu repito, mesmo com essas articulações muito bem feitinhas, o Lula tem que ficar atento às pesquisas. Precisa reduzir mais os preços. Precisa apontar mais os programas sociais. O Vale Gás, que está sendo inclusive macetado pela extrema-direita. Tem coisas que a gente precisa fazer nesse ano eleitoral para reverter os números nas pesquisas. Causa e tal. Bom, não aconteceu. Confundiram, infelizmente, até setores da imprensa, torcida com fato. Uhum. Chegou à Câmara a proposta do fim da jornada 6x1. Uhum. Muito bem recebido o texto pelo Gumota, que já encaminhou para começar a tramitar nas comissões, com entusiasmo até. E vejam vocês, nesse estranho mundo, foi Edinho Silva, um político, insisto, inteligente, prudente, que disse, não, precisamos ver com calma, isso porque ele também não quer armar uma reação muito forte do empresariado, quer discutir isso com calma, quer discutir isso com tranquilidade, porque o impacto disso nas pequenas empresas é diferente do impacto nas grandes empresas. Não é? Então, notem que as coisas mudaram radicalmente, muito em razão de se ter acreditado no catastrofismo dos tais mercados. E olhem que o ambiente político anda muito crispado por muita... Temos que ficar de olho no texto, sem dúvida nenhuma, Lucão. Sem dúvida nenhuma. Eu aposto que não vai ter escala 4x3. Vai ter a 5x2. Mas a gente tem que ficar de olho. Investigações, etc. Isso poderia mais atrapalhar do que ajudar, mas as coisas estão caminhando bem do ponto de vista da articulação política do governo até aqui. Ontem, o dólar, o mais baixo em 21 meses, fechou em 5,18. Há quem já veja indo para casa dos 4. A gente sabe que se previu o caos, né? Com dólar a essa altura, a mais de 6, e o país mergulhado no desemprego. E quem sabe até na recessão. Bom,
Nada disso aconteceu. Cuidado com catastrofistas. Eles estão sempre querendo ganhar dinheiro. O seu dinheiro. É isso aí. Grande Reinaldão Azevedo. Por que eu trouxe essa coluna do Reinaldo, gente? Aliás, o Reinaldo que não tá mais no UOL, tá lá na Band News, e a gente vai trazendo esses shorts aqui, tratando. Ele tá mais agora em vídeo do que em texto. Por que nós estamos trazendo isso? Porque nós estamos chegando para a eleição presidencial. Eu não falo do Senado e do Congresso. Isso continua ruim, talvez vá piorar. E, inclusive, quero frisar para vocês duas coisas. Precisamos sempre mandar superchats e membros aqui para a Folha TV, para manter esse espaço. E me indiquem pré-candidatos. Tem uma pré-candidata que eu já estou atrás. Me indiquem pré-candidatos a deputado estadual, ao Senado pela esquerda. Nós precisamos expor os nossos candidatos parlamentares. Apesar do Congresso estar numa situação preocupante, eu estou achando que sim, a extrema-direita vai nos dar um rodo no Congresso de novo, e o Lula vai governar de novo com um Congresso completamente disfuncional e golpista. Eu acho que a gente chega na eleição presidencial bem. O Lula tem feito articulações importantes para manter o seu nome forte na disputa, e a gente tem tido uma coesão e uma fome de ganhar essa disputa que aparentemente vamos ser levados para a vitória se a gente continuar agindo dessa forma. O nome do Lula está sendo muito bem trabalhado. Eu acho que, apesar da gente sempre se queixar disso, ele já está preparando uma sucessão. Ele já está se preparando para 2030. E o campo de lá mais ainda. O campo de lá, o Flávio, ele topa perder essa eleição. Eles topam perder essa eleição. Mas eles acham que eles vão levar em 30. Então, o que está em disputa do âmbito presidencial não é só este ano. Nós estamos falando de uma disputa... Gente, a gente sabia que isso não ia ser fácil. Desde o primeiro dia que eu estou aqui na Folha TV, quando nós elegemos Lula presidente, eu tenho avisado para vocês que a luta não acabou. Que a luta ia ser para defender o governo, para defender o nosso campo político, para defender as nossas ideias, e que essa guerra iria se ampliar, especialmente quando a gente viu se aproximando o Bolsonaro da cadeia. Isso ia provocar um revés em algum ponto. E o revés a extrema-direita está se reorganizando. A extrema-direita está sendo normalizada em locais do mundo. Ontem eu estava com o Cláudio Couto, que é cientista político da FGV, e ele está falando que a extrema-direita é normalizada lá fora. O governo da Giorgia Meloni, que é uma política que se fez se aproximando dos fascistas italianos originais, descendência do Mussolini, a Giorgia Meloni, ela está se transformando numa premier italiana extremamente popular. Está conseguindo se manter no poder. Na França, a Marine Le Pen, que abriu espaço para o Flávio Bolsonaro falar na TV francesa um monte de groselha, a Marine Le Pen está vindo forte com o fato do Macron não poder se reeleger. E eu acho o Macron um merda, tá? Macron que apoiou os Estados Unidos sequestrarem o Nicolás Maduro, que não é esquerda porra nenhuma. É um homem de direita. Mas a direita francesa está abrindo espaço para a extrema-direita vir com tudo. O estado de bem-estar social, desde o Brexit na Europa, está ameaçado. Está ameaçado. A gente está vivendo num mundo em que a China e a Rússia precisam aumentar a sua área de influência porque a decadência americana está acontecendo a olhos vistos, com atitudes completamente deslocadas do Trump, que cogita que não tenha eleições esse ano. As midterm elections. Eu acho que vai ter. Mas ele não quer perder poder, ele se acha um rei. Os protestos americanos estão corretos em chamá-lo de monarca. E nesse contexto geopolítico todo, o Lula está agindo muito bem contra os catastrofistas. O dólar está no chão. A inflação está no chão. Os dados econômicos são muito bons. O brasileiro está comendo mais, o brasileiro está trabalhando mais. Ainda não são os empregos ideais. Isso é importante ser dito. Aqui não tem lulismo acrítico, tá, gente? Eu tenho muitas críticas ao governo.
E mantenho elas, inclusive. Acho que é um governo muito privatista, infelizmente. Mas ele está indo nas questões econômicas e está recuperando a economia. Os dados do Haddad são muito bons. São muito bons. E nesse contexto todo, gente, é a minha obsessão, sim. Tá até conversando com as advogadas e com a Jennifer. A gente não vai deixar de falar do caso Estopa. Falei dele lá no Meteoro. Vou trazer para o meu editorial hoje. Porque é isso. A articulação presidencial está muito bem feita e nós precisamos cuidar dos traidores do nosso campo. Dos traidores do nosso campo. Lucão falou aqui, eu tenho a impressão que o famoso pêndulo da história ainda não está voltando, estamos ainda avançando para a extrema-direita. Sim, o Lucas, o Haddad, eu sempre lembro dessa entrevista porque ela foi histórica de fato. O Haddad fala que a gente está vivendo o inverno da extrema-direita. O Lula é uma barreira de contenção. Ele consegue evitar que Bolsonaro se mantenham no poder. E colocar essa disputa. E colocar o Brasil e a pessoa mais pobre no mapa mundial. Não no mapa da fome. O Lula tira o miserável do mapa da fome e coloca o Brasil no mapa mundial. E ele funciona como essa tensão. Porque o PT também tomou a decisão, que é a esquerda possível no Brasil, de não combater de fato a elite, faz o reformismo fraco, que o André Singer analisa muito bem no livro dele sobre o lulismo, faz esse tipo de reformismo e, ao mesmo tempo, se propaga muito tempo no poder presidencial. Como diz o José Dirceu, o PT é um case de sucesso. Ele é um case de sucesso. Mas o Brasil é um país de direita e de extrema direita. Tanto que o Reinaldo Azevedo teve que fazer toda essa mudança para, enfim, entender o papel do progressismo no Brasil. Ainda se declarando liberal. Eu não sei disso de ouvir falar. Eu conversei com ele e ele ainda se acredita liberal. Reinaldo Azevedo não é um socialista. Não é um comunista. Então nós vivemos, sim, num país de direita pendendo para a extrema direita. E é por isso que o nosso combate é ainda mais importante. Mais importante, porque a esquerda, ela não está brigando só por uma ideologia. Ela está brigando por civilização nesse país. Esse país, na mão da direita, é incivilizado. Esse país é o país dos linchamentos, da polícia que mata preto e pobre por conta da direita. A direita é culpada por isso. A direita criou o crime organizado no Brasil. Os liberais criaram isso. Porque do ponto de vista do capitalismo, a criminalidade também é muito lucrativa. Então, meus caros, a nossa luta é grande e a nossa luta tem que ser para tirar os traidores. Eu já mostrei esse trecho do Estopa, mas eu gostei muito dos comentários da Ana Lesnovski ontem. Vamos trazer esse corte do Meteoro, depois eu vou comentar em cima, encerrando o editorial. Vamos lá. Jennifer Lamourrier, ex-esposa do youtuber Leonardo Estopa, que traiu a esquerda para seguir o Nicolas Ferreira, fez novas denúncias ao canal Mídia Livre e está apresentando novos prints. Vamos saber mais sobre esse caso com Pedro Zambarda, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá, coragem! Pedro Zambarda, boa tarde oficialmente, vamos lá, temos mais desenvolvimentos dessa história aí do Estopa e as denúncias apresentadas pela sua ex-esposa, como é que é isso? Pois é, Ana, a Jennifer fez 4 lives, né, originalmente eram para ser apenas 3 lives no canal Mídia Livre. Eu estou cobrindo bastante essa questão, né, a Ana está acompanhando nos bastidores, eu passo o relatório dela para ela do que está sendo conversado. Mas essa história que a Jennifer contou na live, as advogadas já tinham me adiantado e eu tive acesso a muita documentação. Então, antes que o pessoal vire e fala, o Pedro está cismado com o Estopa, primeiro a Ana pode falar com muita propriedade, os homens usando alienação parental para provocar danos para a família tá virando meio mato, tá virando um discurso de masculinista e a gente tem que denunciar isso. E segundo, Ana, que a Jennifer denuncia algo grave. Era uma informação que eu já sabia, mas foi muito legal que ela falou isso em live. Ela dá a entender, e há provas consistentes disso,
de que o Estopa talvez tenha hackeado o celular dela, retirado vídeos de lá para tentar contra-atacar a ex-esposa usando o Instagram. Então, sem mais delongas, a gente vai mostrar isso. E, exatamente, Fernando, ninguém tá cismado com Estopa, é só reconhecimento. E aí a parte final da frase fica por sua conta, Fernando. O advogado tá apitando aqui no meu ouvido. Vamos lá. Essa é uma live do Reflexões Contemporâneas, do Adriano Felipe, que participou da nossa live. Como eu falei para vocês, gente, foram 4 lives que a Jennifer fez esses relatos, acompanhados por documentos. 3 das lives foi no canal Mídia Livre. A 4ª live a gente fez aqui no Meteoro Brasil como uma entrevista exclusiva, em que a gente conversou com ela e também trouxe 2 canais que estão cobrindo o caso. Vamos ver o que ela fala aqui. Tragédia familiar. Desesperado após ser impedido de ver o filho, homem perde o controle e mata 12 familiares da ex-esposa. Então, ele matou a criança, a ex-esposa, mais 10 pessoas da família e depois suicidou. E o que me tirou bastante o sono de um tempo para cá foi por conta dessa postagem, né? O vídeo é bastante pesado, é sensacionalista, é um vídeo que fala, né, sobre... Aqui, ó, o homem impedido de ver o filho e mata. Eles nem sabem se foi impedido, enfim, né, que fizeram essa matéria sensacional. Só para explicar o que está na tela, tá? Um homem cometeu feminicídio, matando 12 pessoas. O Estopa postou a notícia no stories do Instagram dele e botou a seguinte legenda, Ana. Tá pequenininho, mas dá pra galera ver se a galera der um zoom. Fez pouco. Não é só questão do hackeamento, tá? O Estopa postou uma notícia de um feminicídio em que o homem se matou no final e ele escreveu fez pouco. E com a ex-mulher dele acompanhando tudo isso. E sendo atacado por ele. E vocês vêm me dizer que eu tenho que parar de cobrir esse caso? Not under my watch, gente. Isso aqui a gente vai ver print por print, documento por documento. Eu falei not under my watch, não sob a minha supervisão. Isso aqui é um absurdo. O Lucas, que tá no chat, era membro do canal do Estopa. Ele falou, já ouvi ele citando isso em live. Tá? Não é o Pedro que tá com um hiperfoco no Estopa. Isso aqui é interesse público. Esse cara tinha quase 500 mil de inscritos no YouTube. De um público lulista. E tava pregando esse tipo de coisa. Debochando desse tipo de coisa. Vamos lá. Jornalista, mas é uma matéria bastante trágica, bem triste. E ele escreve, fez pouco, ou seja, o cara fez pouco. E aí, a partir desse momento, ele começa a traçar o discurso dele todo em cima disso. Então, a Lei Maria da Penha é para poder impedir que eu veja meu filho. Se eu sou impedido de ver meu filho, porque a mulher me denunciou por alguma coisa, que é sempre uma mentira, porque a mulher nunca vai falar a verdade. E aí, logo em seguida, o homem tem a liberdade de poder matar e depois suicidar. Né, que ele ainda chama de assassinato útil, que o cara mata e depois se mata. E tem outras postagens, se o Barassi conseguir ir passando as postagens, ele coloca, por exemplo, aqui, olha, estou criando uma plataforma para unir pessoas contra fraudadores de processo na vara de família, ou seja, todas as pessoas que me ajudam, o laudo é falso, ele começa a chamar a terapeuta de fisioterapeuta, de fisioterapeuta. Pode colocar, Barassi, de fisioterapeuta. E começa a distorcer, né, essas questões e perseguir, né, ligando para os lugares, pedindo para que essa pessoa fosse denunciada no conselho, denunciou essa pessoa dentro da UFMG, que ela foi chamada para uma reunião. Então, cortou meu coração, okay? Fale em tudo, mas nunca como pai. E quando a mãe impede a filha de ter um pai? Então, começou aí com esse discurso. Volta para o anterior, por favor, Barassi, se puder. Então, lá, ó, ao chegar na ilha, queime seus barcos e os afundem. Obrigado à medida protetiva. Obrigado ao criar do zero contato.
em nome do convívio com a minha filha, eu poderei ter insistido em viver mais anos, enfim. Importante dizer, tá, Ana? Isso, contato zero com a minha filha, é factualmente uma mentira. A gente mostrou em outro corte aqui no Meteoro, e eu tive acesso à documentação, a advogada oferecendo para ele se encontrar com a filha na véspera de Natal e no dia de Natal. Tem uma medida protetiva envolvendo a ex. Só que é isso, ele tem que cumprir a medida protetiva. Ninguém impediu ele de visitar a filha. E tem denúncias sérias, que ela inclusive fala nesse corte, dele dando energético para uma criança de 6 anos. Vamos lá. Ele pegava essas coisas dramáticas e sempre se colocando. Então, a mãe que distancia o pai de um filho é uma maldição, lembram? Na outra live eu falei que ele me chamava de maldição. Tem áudio dele me chamando de maldição, que eu sou uma maldição na vida dele. Tem bullying, né, que ele fazia comigo também. Nos e-mails eram titulados como maldição. Depois ele faz, a gente até falou isso, né, na live Gente, por favor, vejam as lives anteriores, né, que ele comparava eu e a Luísa como ratos. Então ele coloca maldição, rato, tudo em vermelho ali para poder... ele começa a postar a Luísa, né, para poder fazer o drama. Essa parte aqui eu vou pular, tá? Porque tem foto da criança. Eu não quero mostrar isso. Usando sempre a imagem da Luísa, que também foi capa do perfil dele, né? E colocando a criança sempre como uma desculpa para poder mudar de lado político. Não só a Luísa como eu, né? E eu sendo alvo ali, direto desses ataques misóginos, como se uma forma, né, de instigar algum maluco a fazer alguma coisa, né, não necessariamente precisa se falar abertamente, mas quando você instiga um ódio de uma classe usando... Vou lá mais um pouquinho. Isso é uma tática, técnica, né, recorrente, né, também. Uhum. Nesses casos, né? É o tropo da mulher doida, né? Exatamente. E é usado porque funciona. Sim, né? Sim. Porque a misoginia, na verdade a misoginia não, mas o machismo é estrutural, né, gente? Ela paralisa, porque a gente fica ali dependendo daquele tempo da justiça para decidir se a minha filha vai ficar comigo ou não, com medo se ela vai ir ou não. A violência jurídica é terrível. Aí vem, né, escolha de falsas acusações, aí ele já começa a virar o discurso político, usando a vida pessoal para esse discurso político, que é o que vocês têm acompanhado. E aí é isso, gente. Vocês têm acompanhado essa história toda, essa questão midiática, e eu não posso permitir que eu seja um alvo e nem a Luísa nós sejamos desculpa e alvo para uma mudança política, uma mudança de canal ou uma monetização para um público novo. A gente não pode ser alvo dessa situação. E também quero dizer que eu não quero ficar me defendendo. Eu não vou, olha, essa foi a última... Isso é importante, tá? Eu não posso ser alvo. Tem uma mulher e uma criança nessa história, gente. Como é que vocês querem que eu não cubra esse caso? Num ano eleitoral que um cara faz esse tipo de cretinice. Dentro da família dele. Expõe a família dele à marcha do Nicolas Ferreira. É escroto isso aqui, gente. É horroroso isso aqui. Vamos lá. Live que eu estou falando sobre isso, a não ser que aconteça uma outra situação e a gente volte a comentar sobre, em detalhes, como eu estou falando, mas assim, eu não quero mais ficar me defendendo, eu não quero pegar a pauta dele, ele criou lá, não sei o que, um vídeo, igual teve uma postagem que eu recebi de um vídeo que só estava no meu celular. Essa história ele precisa explicar. Vamos lá. Ele não foi enviado para ninguém, e esse vídeo está no Instagram dele como uma forma de me manipular. E ali aquele vídeo eu só estava procurando profissionais. Eu chamei a CEMIG, que eles são profissionais da CEMIG, que eles olham o padrão e falam, a energia está entrando.
lá dentro você se resolve. Então, ele não tem nem que falar se é dentro do meu apartamento, se não é. Ana, tudo bem. É o depoimento dela, eu vou considerar declaratório. Mas ela está dizendo que esses 2 vídeos que estão no Instagram dele não são vídeos, são os vídeos do circuito elétrico, tá, gente? O que ela diz? Ela diz que ele foi lá e cortou a energia da casa dela. E aí ele está usando vídeos, eu tô pegando o que ela falou, tá? Não tô nem entrando no mérito o que é realmente a verdade da história. Mas ela está dizendo que esses vídeos estavam no celular dela, ele surrupiou para apontar supostamente uma contradição no que ela estava falando, porque ela chamou o técnico da elétrica para tentar arrumar a energia de casa. Isso aqui, se for verdade, o Leonardo Stoppa, eu tô avisando, tá? Isso aqui é sério. Hackeamento, até onde eu sei, não é uma atividade legal. Ele deve explicações do que ele fez aqui. Pedro, eu espero que a Jennifer esteja tendo muito apoio, não apenas jurídico, mas psicológico. O que ela está passando, que eu posso te dizer, você está bem certo nisso. O que ela está passando, eu posso te dizer que, sem minimizar, claro, obviamente, o que ela está passando, muitas mulheres passam. Não imagino o horror que deva estar sendo, né, se há essa questão da alienação parental envolvida, o horror que isso deve estar sendo, né? Então, de princípio, eu queria expressar essa solidariedade, assim, né, com a Jennifer pelo que está acontecendo aí. E queria chamar a atenção para essas coincidências discursivas, né, que a gente encontra muito. É um discurso contra o identitarismo, é o discurso da defesa da lei da alienação parental, é um discurso da coitadização do homem, né? É um discurso, a mulher está oprimindo o homem está sendo cancelado. É o discurso da lei da Maria da Penha, só serve para proteger mulheres e afastar crianças dos homens quando, né, são resultado de medidas protetivas, que é um direito da mulher, e se foi dado a medida protetiva, por que foi, né? Então, o discurso das mulheres acusam homens de coisas horríveis para obter vantagens na justiça. Vamos pingar, gente. E como esse discurso todo, no final, ele descamba para a extrema-direita, ele descamba, né, porque é onde esses discursos desembocam. É onde desemboca o masculinismo, o machismo, a misoginia, a homofobia também, que está inclusa no discurso contra o identitarismo, entre aspas, os discursos de violência. Me preocupou muito essa postagem, que eu não tinha visto essa parte, Pedro, de postar um feminicídio, um crime bárbaro, assassinato, né, de 12 pessoas. É a segunda vez que ele faz isso, né? E falar fez pouco. A gente falou do áudio de uma moça que foi arrastada por 1 quilômetro, teve as pernas amputadas, e ele queria fazer uma vaquinha para consertar o carro do herói. Exatamente. E aí mostra o que é que está por trás desse discurso todo, e quando a gente fala assim, eu vou insistir. Espero que também ela esteja falando a verdade. Rita, muito difícil ela tá mentindo. Muito difícil. E o caso do áudio da mulher arrastada é verdade. Isso eu chequei. Tá? Essa história tá piorando muito.
nisso aqui, eu sei que a gente está estourando tempo, mas quando a gente fala que o discurso que sustenta coisas como a lei da alienação parental são discursos de violência, são discursos de machismo, de misoginia, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. É uma lei que é baseada neste tipo de discurso. Mulheres estão sempre mentindo, mulheres são maldições, mulheres são né, manipuladoras. Quando uma mulher acusa uma violência contra si ou contra uma criança, é porque ela quer afastar a criança do pai. É sobre isso que a gente está falando. Eu acho que não dá para ter um caso mais emblemático, sabe? Do que a gente está falando quando a gente fala dos malefícios da lei da alienação parental. Show trouxa dizendo, né? Bruxas, é isso. Sendo que isso nem é xingamento, tá? Não é xingamento. A mulher é dissimulada, a mulher é histérica, a mulher é exagerada, a mulher é mentirosa. Todo esse discurso que está sempre na boca, né, do homem que usa a lei da alienação parental, né, tá com muita recorrência, é um discurso padrão, e é um discurso que se apoia no machismo estrutural na sociedade, que muitas vezes vai encontrar eco na justiça, né, que já parte por princípio, olha, toda denúncia que vem de uma mulher, especialmente de uma mãe, olha essa denúncia como é uma mulher... tem isso também, é um clássico nos processos de alienação parental. Uma mulher ressentida, que não aceita a separação, enfim, né, maluca, essas coisas elas se repetem, assim, um padrão. Quando você trabalha com esses processos e ouve essas histórias, você vê a recorrência disso. Então é assustador ver isso acontecendo nesse caso também, e de novo espero que a Jennifer esteja muito bem apoiada aí, porque é um pesadelo muito grande, assim, esse tipo de situação. Jennifer, precisando da gente, você tem meu zap, vamos manter esse diálogo que a gente precisa cobrir esse caso. E Estopa, pode me chamar de fofoqueiro, tá? Fica à vontade. Não tem, qualquer que seja a disputa, não tem explicação, não tem justificativa para compartilhar o post de assassinato e dizer que fez pouco. Não. Para mim, isso... Não. E se isso é ser fofoqueiro, pode me botar aí de Léo Dias, porque eu tô a fim de fofocar mesmo. A gente vai ficar bastante em cima dessa questão. Isso é muito sério. Vamos lá, tem uma criança de 7 anos nessa história, né? Tem uma criança que não deveria estar sendo exposta aí, né? Não deveria estar sendo exposta para causar comoção nem nada, né? Vamos lá, ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais notícias do dia. E para todo mundo que esteja numa situação como essa, só dá para dizer também, coragem. O caso é muito sério, gente, e me saltou aos olhos a pessoa que apareceu aqui no chat e falou, né? Espero que ela esteja falando a verdade. O problema é a gente não levar a sério as denúncias que são feitas por mulheres. Eu não tô falando isso para lacrar. Eu não tô falando isso também dizendo, gente, eu fui muito cuidadoso no corte. Eu falei o que é declaratório. É ela falando que talvez o celular dela tenha sido hackeado. A questão, gente, nesse caso do Estopa, e aí a importância da gente combater os mentirosos e os traidores dentro do nosso campo político, é que eu não fiquei no declaratório, eu não conversei só com a Jennifer. Eu não conversei só com as advogadas. Eu vi os diálogos. Eu vi as provas. Eu vi os vídeos que a Jennifer apresentou e não são alterados por IA. São registros importantes. A gente vai dar apoio sim, Antônia Lúcia. E é importante vocês darem apoio ao canal, mandando superchats e se tornando membros, gente. Estamos zerados até agora, embora estejamos com uma audiência importantíssima, gente. Importantíssima neste exato momento. Então contribuam, tornem-se membros, para a gente ter estrutura para fazer essa cobertura. A gente tem que ouvir as denúncias das mulheres, sim.
ir atrás das provas? Sim. Que é o que esse Estopa não fez. Esse Estopa atacou a mulher dele em cima de distorções. Em cima de distorções. Ferindo uma criança nesse processo. Ferindo uma criança nesse processo. O que é um absurdo completo. A gente não vai sair desse assunto. Eu vou ser, inclusive, repetitivo. Porque isso não pode cair no esquecimento. Isso não é um cancelamento, isso é reportagem. Isso é jornalismo. Isso é ir atrás dos fatos. Isso é impedir, eventualmente, uma tragédia de acontecer. Os sinais estão aí. Homem que não combate o masculinismo está sendo cúmplice de crime. De crime. O cara exaltando o feminicídio, morte com 12 pessoas. Não tem como defender isso. Não é uma questão emocional. Ah, ele estava muito emocionado. Ah, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Que troço é esse? Que vergonha é essa? O problema tá ali na cara de todo mundo e todo mundo quietinho. Ninguém fala do assunto. Covardia, falta de noção. E o cara ainda tem a pachorra de falar que eu sou fofoqueiro. Eu não sou fofoqueiro não, amigo. Bem feito para você que gerou tanta prova. As provas estão enfileiradas. Tá muito na cara o que tá acontecendo. Tá muito na cara o que tá acontecendo. Jornalista que tem vergonha na cara, cobra esse caso. Denuncia. Conversa com as pessoas diretamente envolvidas. Olha a documentação. Olha a documentação. Eu não estou falando para acreditar na Jennifer. A questão não é essa. A questão não é essa. Eu olhei os documentos. Eu olhei as conversas. Ele mentiu sobre as visitas para a filha. Ele mentiu. Mais de uma vez. Vídeos e mais vídeos expondo a imagem da própria filha. Que agora eu tava vendo o canal do YouTube dele ontem, escondeu, né? Não bancou. Não teve coragem de manter as posições que ele tinha. Comigo não se manifesta, né? Quietinho, no canto. Porque não tem argumento. Ele não tem argumento. Ele não vai ter argumento. E é nessa hora que nós temos que apontar. É nessas horas que nós temos que falar a respeito desse caso. E não permitir, por cumplicidade, que uma tragédia aconteça. Tem uma criança de 7 anos. Tem uma criança de 7 anos no meio desse caso. Esse troço é um absurdo. Ou a gente faz comunicação de um jeito eficiente. Quero agradecer ao Meteoro por dar esse espaço. E pelos comentários que foram feitos pela Ana, que foram preciosos. Porque a gente não vai escalar sobre esse caso. Quero agradecer também à Folha TV, que está me permitindo tratar desse assunto de uma maneira inequivocamente necessária. Porque é o seguinte, gente, esse cara enganou 500 mil de pessoas se dizendo lulista para fazer isso que ele está fazendo hoje. Metendo as pessoas numa briga familiar em que ele exalta as coisas mais horrorosas e apoiando o Nicolas, apoiando o Flávio Bolsonaro, falando que o Flávio Bolsonaro agora é o bolsonarismo moderado. É uma ofensa isso, gente. É uma nojeira, é um tapa na nossa cara. Olha, eu vou falar pra vocês, esse caso... E o país é machista mesmo. O país é muito machista. E, gente, ninguém combate isso fazendo de conta que não acontece. Ninguém combate isso não mandando superchats pra Folha TV. Eu não tô pedindo Pix aqui por causa do caso do Estopa, tá? Eu tô pedindo Pix pra gente continuar fazendo esse trabalho. Tem 111 pessoas já nos acompanhando.
agradecer a presença de vocês todos. Vamos lá, alguém manda um pacotinho de 2 membros? Já para a gente passar essa questão toda. E vamos lá, porque a gente está na frente, inclusive, do Metrópolis agora de manhã. Fazendo essa cobertura necessária. Necessária. É o que o Lucão falou. Ele queria usar a fanbase dele como massa de manobra para ir para cima da mulher. Claro. E ferindo a filha no meio do caminho. Usando a imagem da criança. Ele usou a imagem de criança, gente, para pedir pix. Como é que vocês acham que isso aí é fofoca? Isso não é fofoca, gente. Isso não é fofoca, Pedro Pistolão nível hard. Beijo, querido Marcos. Isso é maravilhoso, meu caro. Isso não é fofoca, gente. Isso é jornalismo. Isso é comunicação. Isso é tratar as questões que devem ser tratadas. E se você era inscrito do canal do Estopa, se desinscreve de lá e apoia projetos importantes. Eu não quero os inscritos dele, não. Não quero grana dele, não. Mas eu quero que vocês valorizem o meu trabalho aqui. Você que já está aqui há bastante tempo, agora é a hora de você contribuir. Agora é a hora da gente fortalecer laços dentro do nosso campo político. Porque se a gente não tiver fortalecido, gente, se a gente não tiver forte, os caras vão tratorar. Por mais que o presidente Lula esteja articulando de uma maneira genial, inclusive para isolar o apoio do Centrão ao bolsonarismo. A gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não tiver um discurso muito bem articulado, nós teremos muitos problemas. Muitos problemas. A rejeição do Lula ainda é alta. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista com vocês e estou contando a verdade sobre as pesquisas. Tá? Aqui não tem mentira. Aqui não tem teoria da conspiração. E aqui também não tem traidor. Aqui não tem espaço para traidor. Aqui traidor é tratado desse jeito, com denúncia. Ele que vai responder pelo que ele fez. Ele que vai responder da onde ele obteve esses vídeos que ela está falando que estavam no celular dela. Ele que vai responder pelas mentiras que ele falou a respeito da própria filha, com o diálogo da advogada, dizendo que ele podia visitar ela na véspera e no Natal. Ele que se vire. Que se vire. Eu não tô nem aí. Ai, mas ele tem problema de saúde mental. Que não fizesse o que fez. Problema de saúde mental você cura na terapia. Não fazendo exposed na internet. Não fazendo o que ele fez na internet. Existem questões públicas e existem questões privadas. Faltou vergonha na cara desse indivíduo. Cara de pau. Fez as pessoas de otário na internet. É isso que você merece ouvir, o seu Léo Estopa. E a gente não vai deixar esse caso pra lá, não. Not under my watch, viu? Eu tô de olho nisso aqui. E pode ter certeza que a gente vai ficar em cima de todas essas questões todas, porque tem prova, gente. Tem prova material. Tem documento. Tem documento, tem papel. Papel pode mentir? Papel pode mentir. Mas geralmente não mente. Geralmente não mente. Papel conta muita verdade. Print conta muita verdade. E não adianta relativizar. E é isso, o Lucão tá falando. Quem tem questões de saúde mental, sai da internet e procura ajuda. Fácil achar que ele falando não precisa de psicólogo porque ele não precisa de ninguém que ensine a pensar. Sim, pensasse antes de postar. Postou, amigo, tem consequências legais. Ainda mais uma violência envolvendo uma mulher e uma criança. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo
básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!